Dando continuidade à videoanálise especial, é a parte 2 das perspectivas para 2018 na Bolsa de Valores. Na primeira parte eu destaquei o cenário do Ibovespa, destacando um cenário bem mais favorável para operações na ponta compradora, ou seja, traçar estratégias na ponta compradora, até buscando prazos maiores. Lembrando, se você não assistiu ainda, você está assistindo esse vídeo já na segunda parte, clica aqui na parte superior que você vai ter o link já para ir para a primeira parte dessa videoanálise especial. Outro ponto importante, lembre-se de se inscrever aqui no canal de forma gratuita, aproveitar todo o conteúdo de aprendizado que tem no canal e também poder acompanhar aí de forma gratuita, receber notificações durante todo o decorrer de 2018 de novas análises, novos vídeos de aprendizados, que essa aqui vai ser o projeto aí para 2018. Aproveite também para dar um like, um joinha aí no YouTube, se essa análise especial está sendo útil para você de alguma forma, que você prestigia aí meu trabalho dando esse like, uma forma de divulgar também o meu trabalho aí no YouTube. Desde já eu agradeço a sua valiosa audiência. Mas vamos então ao que interessa para essa segunda parte, destacando aqui primeiramente como o cenário de maneira geral do Ibov é um cenário que aponta mais para cima. A gente está dentro de um movimento de alta no gráfico anual, que pode ser um movimento que pode durar aí alguns anos, 5, 8 anos, dentro do que eu abordei na primeira parte, ou mesmo a gente tem uma tendência de alta no gráfico mensal. Significa dizer que a gente tem, se a gente olhar para o gráfico anual, voltando aqui para o Ibov, se a gente olhar para o gráfico anual, você está dentro de um movimento de subida. O gráfico de 80 dias, dentro desse movimento de subida, a gente pode ver o que aconteceu ali de maneira um pouco mais detalhada. Então, assim, são os fractais do mercado, as periodicidades. Se eu tenho um anual aqui, eu quis contemplar uma periodicidade que fosse algo parecido com a periodicidade de mensal, semanal e diário. Então, a gente tem aqui, seria aqui o anual, aqui o mensal e aqui o gráfico de 80 dias. Mas colocando aqui o gráfico anual para destacar essa questão, a gente tem aqui esse movimento de subida. Aqui a gente está dentro já do segundo candle desse movimento de subida, ou seja, do gráfico anual, que vai partindo para um terceiro candle. A gente já tem aqui um pouco mais detalhado. E aqui desse lado, o gráfico mensal, a gente tem os zigue-zagues. Então, através dentro desse movimento de alta do mensal, uma das estratégias que são interessantes, as estratégias que são interessantes, é através de um gráfico mensal, nos momentos que tivermos queda, ou seja, movimentos de baixa ou mesmo movimentos laterais, chamada correção da tendência, seria mais interessante para se buscar operações na ponta compradora que tenham uma melhor relação risco-ganho. Então aqui entraria justamente as estratégias de correção, ou seja, a gente tem lá no gráfico mensal topos e fundos ascendentes e através de movimentos de baixa buscar oportunidades ali já após uma sinalização de alta. Aqui tem um exemplo desse ano, por exemplo, a gente teve aqui esse movimento para baixo de 4 meses, pode acontecer de diversas formas, e aqui teve uma sinalização para cima, uma formação de fundo. Então, a possibilidade de se buscar a operação de compra. Não necessariamente que precisa aguardar essa sinalização de alta. Uma outra forma simples, para quem não quer acompanhar muito, não utiliza análise técnica, mas é interessante ressaltar que dentro desse cenário, mesmo que você não seja adepto ao mercado de renda variável, mas considerando uma taxa de juros baixa de 7%, ou seja, nesse momento 7% e podendo ser até mais baixa no decorrer do próximo ano, a gente teria que, para se buscar uma melhor rentabilidade ao ano, seria interessante ter alguma parte dentro desse cenário que eu acabei de destacar, seria interessante ter algo no mercado de renda variável, na bolsa de valores, ou seja, por exemplo, 5% do seu capital seria algo interessante para alocar na bolsa, não necessariamente só 5%, vai depender do perfil de cada um, mas isso é você que vai avaliar aí quantos por cento você vai direcionar para o mercado de renda variável, mas seria interessante ter algo no mercado de renda variável. Pode ser um movimento maior, mais forte para baixo, mas é interessante observar que dentro desse cenário, movimentos para baixo no gráfico mensal, não importa a duração deles, são movimentos interessantes de se fazer. Por exemplo, aportes. Você vai fazendo alguns aportes de longo prazo, buscando operações de prazo maior. Longo prazo pode ser um longo prazo que dure alguns meses no decorrer de 2018, ou que possa durar anos aí dentro daquele movimento do gráfico anual que eu destaquei, que se pode acontecer. Ou seja, você pode simplesmente, vou buscar
estar dentro desse movimento de alta do gráfico anual, que está pelo menos, ou seja, num movimento mais provável. A gente está trabalhando em cima de probabilidade. Pode anular completamente? Pode, mas no primeiro momento está dentro, faz sentido ter algo nessa direção, e por esse motivo, movimentações no gráfico mensal, movimentos de baixa, podem ser momentos interessantes para fazer aporte. Você pode fazer aporte através aguardando uma sinalização de alta no mensal, seja um fundo ascendente, ou mesmo buscando cenários que trabalhem em cima de um patamar de suporte. Então são pontos relevantes que a gente vai observar aí no decorrer de 2018, destacando em cima das análises. Mas observando aqui as estratégias, eu acabei de mencionar a estratégia de correção, mas uma estratégia também é uma estratégia de rompimento. A gente, por exemplo, vou pegar o gráfico de exemplo aqui do Ibov, a gente está dentro de um movimento de correção. Esse movimento de correção poderia vir aqui embaixo, chegar até mesmo numa zona de suporte mais abaixo e começar um movimento de subida. Então aqui já seriam pontos para se abordar, entrar, buscar fazer entradas, ou mesmo aqui nesse outro nível, na faixa, um ponto de suporte para o Ibovespa, a região dos 70 mil pontos. Primeiramente, região de 70 mil pontos, mas um cenário um pouco mais negativo dessa correção, ela poderia vir aqui na faixa de 66 mil pontos. Enfim, são patamares para se buscar um cenário mais para ponta compradora, de fazer apostas, de uma carteira de prazo maior. E o outro ponto é a estratégia meio de rompimento. Aqui seria uma estratégia de correção, e isso aqui seria uma estratégia de rompimento, comprar na superação ali do topo anterior, ou seja, na superação da máxima. Ali basicamente não seria a máxima do ano anterior, mas aqui seria de um topo anterior. Já no próximo ano, se logicamente dezembro não surpreender e superar a máxima desse ano atual, que está sendo de 78,024, o rompimento do topo anterior, da máxima desse topo aqui, seria o quê? O rompimento da máxima de 2017. Então seria uma operação de rompimento. Vou aguardar só quando romper a máxima de 2000 sendo mais cauteloso. Após romper a máxima de 2017, vou buscar operações de compra. Lembrando, operações de correção tendem a ter uma melhor relação risco-ganho. Então, partindo desse cenário, ou seja, falando aqui, a gente acabou de mencionar as operações de rompimento, a possibilidade de entrada, superando ali a máxima do topo anterior, citei exemplos ali no gráfico do Ibov, e em termos também de correção. Então, são as estratégias interessantes, ou seja, basicamente no primeiro momento, o que seria interessante? Quando você olhar o mercado caindo em 2018, ou seja, às vezes cenário negativo que aconteceu aí por conta de eleição ou vindo de um mercado externo, uma correção lá do mercado externo que está tudo muito lá para cima, a gente teria um movimento para baixo aqui mais forte, que a gente poderia ter um ponto mais interessante, ou seja, oportunidade de compra com a melhor relação risco-ganho, de gerar espaço para cima, dentro de um cenário de maneira geral favorável para compra. Então, dentro disso aqui, dentro dessa leitura, que a gente vai partir para os ativos que eu considero aí os mais interessantes, mas não necessariamente só são esses ativos. Podem ter outros ativos que mudem o cenário no decorrer de 2018 que a gente vai estar acompanhando. Mas, primeiramente, desses 10 ativos, na linha do Ibovespa, o que é na linha do Ibovespa? Ativos que já romperam a máxima histórica. Então, não só são esses ativos que romperam a máxima histórica, esses ativos aqui já também fizeram isso. Mas destacando basicamente um ativo ali por setor, eu busquei destacar aqui, por exemplo, nos bancos, Itube 4, ali então Ambev, uma parte de consumo, MGLU 3, outro tipo de consumo também, Estácio, na parte educacional, na parte de shoppings, Iguatemi, mas aqui também tem Multi 3, né? Na parte de consumo aqui a gente teria IP3, MD3, na parte financeira não só de Itube, a gente teria aqui BVMF3, bancos poderia também entrar aqui BBDC4, enfim, mas alguns que me chamam um pouco mais atenção na parte gráfica. Bradesco muito semelhante a Itube 4. Banrisul também é algo interessante, Santander é interessante, ou seja, de maneira geral o mercado está bem interessante para cima, mas alguns eu vou destacar aqui, como não dá para abordar todos, eu vou destacar alguns e eu optei por destacar esses aqui que me chamaram um pouco mais atenção graficamente falando, dentro da linha que eu estou levando aqui nessa videoanálise especial. Magazine Luiza, Estácio, na parte educacional, na parte de shoppings Iguatemi, já na parte de construção civil, ali no setor de construção civil, MRV3 chama atenção, na parte de energia ELET 6, aqui também no setor de construção civil chama atenção a ZTC3, aqui para baixo, a gente teria também no setor de energia
aqui é QTL3, esses são aqueles ativos que só sobem, né? Se você pega o gráfico anual desses ativos, basicamente um único movimento para cima, RADL3, Raia Drogasil, a gente teria aqui QTL3 e também o GPA3, que são destaques aqui em termos de gráfico anual sempre subindo. Não necessariamente que isso vai continuar, mas são ativos que realmente bem alinhados para cima. Então vamos aqui passar os gráficos primeiramente na linha do Ibovespa. Na linha do Ibovespa é que conseguiram ou já romperam em 2016 ou romperam nesse ano a sua máxima histórica. Começando aqui por Itubi 4. Então o Itubi 4 a gente tem, voltando aqui à questão dos ajustes, né, que eu tinha tirado ajustes para falar do gráfico do dólar, voltando à questão dos ajustes. Então a gente tem aqui no gráfico de 80 dias topos e fundos ascendentes. Itubi está acabando aqui um ano dentro de um movimento de subida e que pode ter uma correção aqui em 2018. Quais são os pontos relevantes em termos de correção e suporte para aportes, por exemplo, se ela vier aqui para baixo de topo anterior, no gráfico de 80 dias? Seria na região ali dos R$30, R$30,20. Aqui no gráfico mensal ainda tem uma região antes disso, que é a região próxima ali dos R$40. 40, 39,50 seriam a primeira região de suporte de topo anterior. Vindo aqui um pouco mais para baixo, a gente tem até um gap em aberto ainda na Itubi, na faixa ali dos R$37. Depois, uma parte de fechamento aqui, em termos de fechamento, R$35. Então, são pontos que podem funcionar como pontos de aportes. Ah, vou fazer um único aporte nesse ativo? Não. Eu gosto da Itubi, exemplo, faz parte do seu perfil. Está chegando num ponto importante, já tem alguns meses caindo, são pontos importantes para fazer aporte. Ah, não, Dalton, eu gosto mais de aguardar alguma sinalização para cima, ou seja, gerou alguma sinalização de alta de fundo ascendente, aqui, por exemplo, algo nesse sentido, gerou a superação da máxima, a última máxima descendente de um movimento de correção, seria uma das alternativas de se buscar compra também através aqui da Itubi. Então é um ativo que está em tendência de alta no gráfico mensal, ela vai anular essa tendência de alta no gráfico mensal se vier para baixo dos 31,25, mas eu não vejo algo também tão relevante caso ela venha fazer algo nesse sentido. Como o cenário de prazo maior continua ainda para cima, então ainda ficaria interessante para se buscar entradas através de uma região de suporte que eu cheguei até a destacar aqui no gráfico de 80 dias. Partindo aqui para o próximo ativo, a gente teria a Ambev. Ambev é ativo que nesse ano a gente teve o que? Uma saída de uma região um pouco mais lateral. Então esse ano está sendo um ano bem positivo para a Ambev, alta de 29,15%. No gráfico de 80 dias teve uma grande lateralização e um candle forte para cima. Aqui a gente também teve uma grande lateralização, candle forte para cima. O outro candle não andou muito para cima e depois lateralizou de novo. Mas de maneira geral é um ativo que pelo mensal rompeu topos anteriores e uma correção vindo aqui nessa região não só dos R$20, mas voltando até aqui nessa faixa que pode acontecer, 19,40, não necessariamente que só aqui seria o ponto importante de entrada, mas esse é um ponto relevante, essa região 19,40, 20 para 19,40, seria uma região interessante que pode proporcionar não só compras de prazo maior, já com preço caindo aqui pelo mensal, ou mesmo de buscar entrada através de fundo ascendente na Ambev 3. Então são cenários que eu estou desenhando, não necessariamente que é isso que vai acontecer. A gente está trabalhando em cima de probabilidade, dentro do que foi tudo apresentado e tratando na questão de olhar para os movimentos em 2018, para os movimentos de queda como oportunidades que vêm acontecer com a melhor relação risco-ganho de um cenário positivo. Então isso é o que eu estou destacando, é a minha base aqui de destaque dessa videoanálise, ou seja, quais são os pontos relevantes nos ativos, de pontos que pode acontecer, ou seja, de correção no gráfico de prazo maior, que é o gráfico aqui mensal. Então a Ambev, região na faixa dos 20 a 19,40 seria a região mais relevante. Ela pode até mudar essa região, pode ser um ativo que fique aqui de forma um pouco mais lateral, depois de um certo tempo já gerar sinalização de fundo, antes mesmo desse patamar dos 19,40, ou seja, respeitar a região dos R$20, já seria um patamar também de possível entrada. Depois disso, MGLU3, então MGLU3 ativo que se destacou muito, não só em 2016, mas nesse ano, alta ali forte de 420%, ativo que conseguiu romper sua máxima histórica em 2017,
fez um movimento bem forte para cima. Isso significa dizer que após uma correção, não necessariamente que vai corrigir aqui, vai ficar claro uma correção aqui no gráfico de 80 dias, mas existe uma chance maior da gente ver a correção, ou seja, um movimento ou lateral no mensal ou um movimento de baixa aqui nesse tempo gráfico, é o gráfico mensal. Então, se ela vier para um movimento maior aqui de baixa no mensal, é um ativo interessante para se ficar atento, para se buscar oportunidades na ponta compradora. E aqui seria basicamente assim, cair um pouco mais, buscar oportunidade de entrada através de um fundo ascendente, visto que não há uma região mais relevante de suporte. Se eu for falar aqui em suporte, seria a região de topo histórico que foi rompida. Então seria menos provável a gente ver esse ativo voltar para essa faixa dos R$18. Não que isso está descartado, mas seria menos provável. Se isso aqui acontecer, seria um ponto realmente relevante para se buscar a operação de longo prazo na MGLU3. É outra forma, fundo ascendente aqui no gráfico mensal, alternativa de se buscar entrada no ativo. Depois disso a gente teria aqui a STC3, ativo também que está dentro já do movimento de alta forte no gráfico mensal, a tendência de alta, ativo que nesse ano conseguiu romper a máxima histórica e anular aqui uma movimentação para baixo, vai proporcionando uma alta forte no ano, 112%. Então é um ativo que o cenário gráfico apoia o quê? Da mesma forma, buscar pontos interessantes. Qual o ponto interessante quando a gente fala de correção? Suportes. Pontos interessantes, topos anteriores no gráfico mensal. Voltou em topos anteriores, ou voltou, por exemplo, se você utiliza uma média móvel, voltou numa média móvel de 21 períodos, ou numa média móvel que você está acostumado a utilizar, volta numa região de suporte, ou numa linha de tendência de alta, ou numa retração de Fibonacci, colocar Fibonacci em cima do último movimento de subida para ter os pontos de retração. Então, existem diversas formas em cima da análise técnica, mas o fato principal é, gerou movimentação para baixo, ou movimentação lateral, corrigiu, gerou fundo ascendente, possibilidade de compra. Aqui nesse ativo seria ali na faixa dos R$26 a R$25,50, ou mesmo ficou de forma lateral, rompeu aqui, lembrando a estratégia de rompimento, também é alternativa para se buscar compra no papel, buscando um prazo maior. Fez rompimento, pode colocar um pouco menos capital, gerou uma correção um pouco maior, já pode colocar um pouco mais de capital, buscando ali um prazo maior, ou seja, uma melhor relação risco-ganho. Iguatemi, setor aí de shoppings, a gente tem aqui ativo em tendência de alta. Esse ano conseguiu, já tinha ano passado rompido a sua máxima histórica, com a lateralização que ela tinha, e aqui vai confirmando um cenário mais positivo para cima. O mensal já está dentro de um longo movimento de subida, nesse ativo seria mais interessante ter uma correção maior em termos de tempo para se buscar entrada na ponta compradora, seja lá para a região dos R$35 ou voltando um pouco mais para a região aqui em torno dos 33 até a região dos R$30, ou seja, são patamares para se ficar atento em cima desse papel, mas o ideal é que a gente tenha uma correção um pouco maior, seja de movimentação, seja uma correção no preço do movimento de baixo ou de movimento lateral, uma correção mais no tempo, para operação na ponta compradora com a melhor relação risco-ganho em cima de Iguatemi. Mais um ativo que eu considero interessante para se monitorar no decorrer de 2018, principalmente as movimentações aí de correção. Outro ativo é MRV3. MRV3 a gente teve o ativo que gerou aqui uma recuperação, depois gera aqui de 2000 e no ano ruim, nos anos ruins do mercado, basicamente de 2010 em diante, o ativo entrou numa movimentação mais para baixo, fazendo aqui uma recuperação a partir de 2015 e nesse ano conseguiu romper a sua máxima histórica. Então a gente tem um papel dentro de um movimento de alta do gráfico mensal, que pode se estender aí nos próximos anos. Já tem aqui uma correção no gráfico de 80 dias desse movimento de subida, que observando aquela questão, olha quanto tempo levou aqui corrigindo, e em pouco tempo já consegue romper ali a máxima anterior, e nesse momento vai utilizando essa região do topo anterior como um patamar de suporte, já que no gráfico mensal já deu uma primeira sinalização de ter iniciado um fundo, que pode dar continuidade aqui à movimentação para cima, já seria uma das alternativas de se buscar aqui uma entrada tentando um prazo maior. Mas Dalton, se esse ativo ainda estender essa movimentação aqui para baixo,
continuaria aí dentro de uma característica, do meu modo de ver, positiva para se buscar compra aqui após alguma sinalização de alta. Ela tem um suporte na faixa ali dos 12,50. Abaixo disso, a gente teria aqui um suporte intermediário em 11,85 e mais relevante essa região de fundo anterior na casa aqui dos R$10, número redondo. Então, seriam os pontos suportes mais próximos aqui da MRV3. Ah, não comprei aqui nesse patamar, não fiz aqui um aporte nessa região, e o ativo veio aqui e rompeu essa região. Seria outra alternativa, uma compra de rompimento. Lembrando que estou falando aqui de compras de prazo maior, tentando pegar prazo maior. O fato é, Adalto, mas eu faço giro igual que eu costumo trabalhar, na parte de swing trade, mesmo buscando rentabilidade de um prazo maior através de swing trade ou mesmo de day trade. Ou seja, está dentro de um movimento de alta no gráfico mensal. Fazendo essa analogia aqui, estou dentro aqui de um movimento de alta do gráfico anual, buscando aqui correções mais visíveis no gráfico, ou seja, fundos ascendentes ou mesmo fundos no gráfico mensal, dentro de um cenário positivo, seria a possibilidade de entrada. Trazendo isso para baixo, fazendo que o mensal sendo esse gráfico aqui a gente estaria falando do gráfico diário então, ou seja, no gráfico diário, se está dentro do movimento de subida no gráfico mensal, fundos no gráfico diário, depois de um movimento mais característico de baixo ou de correção, um movimento lateral, seria mais interessante para se buscar operação na ponta compradora, pensando em um prazo menor. Ou até mesmo fundos no gráfico semanal. Então são alternativas de entrada dentro de um cenário positivo de cada ação. ELET6 já seria o ativo onde no ano de 2016 teve uma alta muito forte que superou sua máxima histórica. Só que esse ano está sendo um ano que eu considero um ano mais de correção, está sendo um ano de queda para a ELET6, 15,73% de queda. Mas eu considero assim, um ativo que o caminho mais provável na minha avaliação é que o próximo ano seja um ano de alta, não necessariamente que seja essa alta, mas é um ativo que pode trazer uma movimentação para cima no decorrer do próximo ano. Considerando aqui, olhando o gráfico de 80 dias, a gente pode ver que o ativo está em cima de uma região de topo anterior. Então está fazendo um movimento, fez um movimento forte de rompimento e está fazendo uma lateralização, que pode ser uma espécie de uma flâmula para um próximo rompimento, para a continuidade da sua tendência de alta. E aqui no gráfico mensal, o que ficaria a gente observando seria a alternativa de se buscar compra de fundo ascendente aqui no gráfico mensal, ou mesmo um fundo voltando ali para a faixa da região dos R$17, região de R$17 a R$16,50, até mesmo mais abaixo, na faixa dos R$15,41. Enfim, nessa região, ou mesmo já gerando fundo aqui no decorrer de 2018 acima desse patamar, seria a alternativa. E a outra alternativa, simplesmente rompimento. Rompeu a máxima desse ano, está localizada aqui na faixa de 28,35 ou do ano anterior de 28,49, também seria a alternativa de se buscar compra de prazo maior nesse ativo. Lembrando, se está comprando topo, rompimento de topo pelo gráfico mensal, você está aguardando meses aí de continuidade dessa movimentação para cima, da mesma forma de fundo ascendente, está aguardando meses movimentando para cima, ou pelo menos buscando aqui pontos de entrada no gráfico mensal para prazo maior, para você fazer aportes na sua carteira de prazo maior. Então esses seriam os ativos que eu destaco, daqueles ativos que já superaram sua máxima histórica. E aí tem outros ativos que ainda não fizeram isso, mas tem vários outros ativos que já fizeram isso, que chamam atenção. Quando eu falo de RADL3, EQTL3, só falando aqui rapidamente, é quando você coloca aqui um gráfico de EQTL3 e você vê um gráfico anual desse jeito. Você coloca RADL3, você também vê um gráfico anual movimentando para cima. Você coloca o GPA3, você vê ativo que está dentro de uma movimentação mais forte para cima. Você pode ter um ano de baixa? Pode. Igual está acontecendo agora em ELET6? Pode. Mas ativos que são interessantes para se avaliar movimentos do mensal para baixo, podem ser oportunidades interessantes nesses ativos para se buscar operação na ponta compradora de prazo maior. E ativos que iniciaram o movimento de subida no gráfico mensal começam a apoiar operações de prazo menor, seja de fundos ascendentes gráfico semanal ou mesmo no gráfico diário, em termos de oportunidades. E além disso, a gente tem outros papéis que vocês podem avaliar aqui, algo semelhante. Esses dois aqui são mais do setor de saúde. Essa aqui eu botei um asterisco aqui, é ativo novo, que estreou na bolsa esse ano, mas chama atenção para 2019.
teve um ano muito bom e chama atenção, a par de 3, chama atenção para 2018, ou seja, teve um 2017 bom e chama atenção para 2018, já está passando por um processo de correção ali no gráfico mensal, que pode vir a ganhar bastante força para cima. FLRY3 do mesmo setor foi muito forte para cima nos 2 últimos anos. Então, algo semelhante até a MGLU3, foi um destaque muito forte de alta. Seguindo aqui, então, para os ativos, alguns ativos que chamam atenção, que podem justamente buscar a máxima histórica. Vale 3, PTR4 e alguma do setor de siderurgia. O ZIN5 foi mais forte nesse ano. E mais forte no sentido já comparando pegando 2016 e 2017 já seria mais forte, foram 2 candles bons da ZIN5 em relação ao GGBR4, mas eu não descartaria a GGBR4. Então, partindo para esses ativos, Vale 3. Vale 3, o que nós temos na Vale 3? Gráfico anual. Observe, está dentro do mesmo cenário do IBOV, no sentido de estar fazendo o segundo candle do movimento de subida, indo para um terceiro candle, mas ainda não conseguiu romper sua máxima histórica. Máxima histórica localizada na faixa dos 50 e 63. O mensal está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e nesse momento gerando um novo sinal de pivô de alta, de rompimento. Já tinha feito um rompimento, desculpa aqui, terminei clicando errado, mas voltando aqui para a tela, voltando para o gráfico. Então, voltando aqui, a gente teve um rompimento que veio aqui para baixo, mas agora voltando a fazer esse rompimento. Então, o ativo segue dentro de uma movimentação para cima. Segue da mesma forma, correções para 2018, movimentações para baixo em 2018 pelo gráfico mensal, segue sendo mais para buscar oportunidades na ponta compradora, seriam cenário mais favorável para se buscar a operação de compra que esse papel está inserido. Então, ativo que tem essa região aqui que está sendo rompida, que pode ser um patamar justamente relevante de suporte para o próximo ano, uma região aqui em torno dos R$35, ou mesmo vindo um pouquinho mais para baixo, ainda voltando aqui mais para baixo em 2018, considerando um suporte mais baixo na faixa ali dos 31,20, seria outra região, e patamar de resistência que ela pode caminhar aqui para cima seria já a região de R$40 número redondo, e esses dois topos anteriores na faixa ali dos 42,50, e aqui o ponto mais alto dos topos 43,44 e 45,04 são as resistências mais próximas aqui para a Vale 3. Então, um ativo que está alinhado para cima, e nesse momento, assim como a MRV3 está dentro de um movimento já de alta, a Vale 3 está dentro desse movimento de alta do gráfico mensal. Já a PETR4, ela não está dentro de um movimento de alta do gráfico mensal, passa aqui por uma correção. Mas se olhar para o gráfico anual, assim como o GGBR4, a ELET6 não conseguiu superar a máxima do ano anterior, PETR4 não conseguiu superar a máxima do ano anterior, está tendo um ano aqui mais fraco, 2,35% só de alta, mas ativo que eu considero interessante, porque observe esse movimento de subida, correção, iniciando o movimento de alta, o rompimento da máxima desse ano, 17,44, e da máxima de 2016, representaria algo significativo, graficamente falando, para a PETR4. Primeiramente, a gente olharia aqui o ano de 2016, a máxima é esse ponto aqui no gráfico mensal. Então, romper a máxima desse ano seria algo aqui nesse sentido, voltar forte aqui para cima, já seriam possibilidades de operações na ponta compradora de prazo maior. A outra alternativa, se ela prosseguir com essa correção aqui, seja nesse mês, seja nos primeiros meses de 2018, fundo ascendente também seria bem visto para a ponta compradora em cima de Petro, seja na região aqui em torno dos R$13, um patamar que eu considero relevante para Petro, na faixa dos R$13, voltando aqui, essa região aqui dos R$13, é uma região lá para trás que é região de suporte, enfim, voltando para a faixa dos R$13, ou mesmo aqui ainda batendo na região dos 11,59, 12 a 11,59, 11,60, também faixa de preço relevante. Então, assim, ó, o que eu quero destacar é que eu sei exatamente o que vai acontecer com o preço, não, eu sei o cenário que a gente está, e a partir disso, o que a gente pode fazer dentro desse cenário. Agora, como isso vai acontecer, se desenrolar no decorrer de 2018,
sinceramente não sei o que vai acontecer, mas o fato é que é bom estar preparado para as movimentações para baixo e olhar para elas como possíveis oportunidades para operações de prazo maior. Então, rompendo aqui para cima seria um cenário mais relevante para a Petro, a confirmação de um pivô de alta no gráfico mensal, depois de uma correção aqui em duas etapas, vamos dizer assim, e isso representaria uma tendência de alta mais relevante para a Petro e podendo ser pontos de entrada relevantes para este ativo. Os em Minas, que eu quis mencionar na questão de 2 anos relevantes aqui de alta, só que é um ativo que teve um recuo muito maior para baixo do que foi a GGBR4, é um ativo que voltou para uma região ali de suporte e gerou toda uma movimentação forte para cima. Dentro dessa movimentação forte para cima, o que eu destaco nos em Minas é observar movimentos de correção. Gerou um movimento de correção, gerou sinal de subida. Sinal de subida no mensal ele está apoiado pelo gráfico de 80 dias e pelo gráfico anual. Por esse motivo, cenário apropriado para se buscar operação mais na ponta compradora, seja aqui de prazo maior pelo gráfico mensal ou olhar para o gráfico de menor periodicidade, fundo ascendente no semanal, no diário, são favoráveis a favor de movimento mais direcional aqui da Uzi Minas para cima. Pontos de suporte da Uzi Minas na faixa dos R$ 7,00, 6,97, então arredondando aqui para R$ 7,00, topo anterior. Abaixo desse patamar, ou seja, um cenário mais crítico, como se for que o mercado ganhou bastante força para baixo, 5,62. Enfim, entrou nessa faixa de preço aqui, ficar atento para a possibilidade de se buscar operações de compra. Depois disso, falei rapidamente falando de GGBR4, que é a questão de fez uma correção menor em relação a todo o movimento de subida e não rompeu a máxima do mês anterior, do ano anterior. Então, por esse motivo, tá interessante, ou seja, é como se esse candle aqui, igual o Elet 6 fez um candle mais de correção, que eu considerei mais de correção em relação ao ano anterior. GGBR4 seria algo nesse sentido, a Petro seria algo nesse sentido, enfim, ativos que se romper a máxima não só desse ano, como do ano de 2000 que estão próximos do ano de 2016, trazem uma representatividade gráfica bem relevante e que pode trazer algo semelhante aqui, até mesmo uma onda 3 no gráfico de prazo maior. Olhando até para um mensal desse, lá no mês de dezembro, ela já está proporcionando até uma sinalização de fundo, seria uma das alternativas de entrada de prazo maior em cima de GGBR4. A outra, justamente que eu já mencionei, superação da máxima desse ano. Nesse momento, a máxima desse ano está na faixa dos R$ 13,69, faltando basicamente 2 semanas para acabar, a última semana de a próxima semana, que é a última semana do ano, na semana só de 3 pregões, a gente tem mais 4, ou seja, 7 pregões aí para acabar o ano. Então são esses ativos que eu gostaria de destacar, mas observe que tem outros papéis aqui de destaque. Tem aqui TOTS 3, RAPT 4, são ativos que chamam atenção para o próximo ano. Tem Fibra, SUS B3 também podem ser ativos que entrarem no radar, mas de maneira geral nós estaremos juntos no decorrer de 2018 buscando essas oportunidades e buscando logicamente rentabilidade para o nosso capital no decorrer do próximo ano. Espero que a gente esteja junto. Você já viu ali logo no início da parte 1 que eu mostrei lá a forma de se inscrever no canal, no YouTube, me acompanhar através do meu site, também através das recomendações dentro do Telegram. O que eu posso dizer e desejar a você é boas festas. Primeiramente, muito obrigado. Dê um like nessa análise se foi útil para você de alguma forma, não só na parte 2 como na parte 1. Boas festas, um excelente 2018 e vamos juntos. Até breve.